Opa, fala pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo aqui é um pouquinho diferente porque aconteceu algo muito legal e eu queria compartilhar com vocês. Eu participei de um podcast que se chama Fora da Caixa e eu tive um bate-papo lá com meu amigo Eduardo Guimarães que ficou muito bom, ficou muito legal. Então eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo de hoje, tá? Eu vou colocar aqui para vocês assistirem essa entrevista. Então a gente falou sobre ações que pagam dividendos, falou sobre fundos imobiliários, esse crescimento, né? Mais de 3 milhões de brasileiros na Bolsa, porque realmente acabou, é o fim da cultura do CDI. Não dá para investir mais só em renda fixa. Precisa sim colocar um pezinho lá na renda variável, ações, fundos imobiliários. A gente falou tudo isso aqui nessa entrevista. Além disso, também mostrei um pouco da minha diversificação de carteira, qual que é a minha lógica de investimentos. Expliquei um pouquinho sobre essa parte mais pessoal minha aqui nesse bate-papo, tá? Então, o vídeo vai estar aqui, a primeira parte. A segunda parte da entrevista vai estar lá no canal do Edu, tá? Então, no final do vídeo aqui, eu vou colocar um link para você acompanhar o final da entrevista lá no canal dele também, beleza? Então, assiste aí. Um abraço. Fora da caixa! Salve, salve investidores! Está começando mais um Fora da Caixa, o podcast com ideias de investimento fora do comum no mercado financeiro. Eu sou Eduardo Guimarães, sou sócio responsável pela área de análise de ações da Levante Ideias de Investimento. Prazer receber hoje o Ricardo Natali. Ele é educador financeiro, influência digital e também fundador do canal Lucro FC. Muito prazer te receber aqui no podcast, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Pô, muito obrigado, Edu. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Uma honra participar desse podcast para a gente poder conversar aqui sobre investimentos, sobre a vida do investidor, né? Eu sempre costumo falar que quando eu faço qualquer tipo de apresentação, o que eu gosto é de tentar ajudar o investidor a sair uma pessoa melhor do que como ela começou, né? Então, tenho certeza que quem escutar esse podcast até o fim vai pegar boas dicas aí para melhorar a sua vida, porque é aquele ponto, né? Hoje em dia, investir é uma necessidade básica, né? Então, a gente tem essa função aqui de educar financeiramente todo mundo e vamos juntos nessa. Bem lembrado, Ricardo. A gente está aqui com o chapéu hoje de educador financeiro, né? Então, o Ricardo também escreveu um livro, o Lucro FC, eu tenho o meu livro Bolsa de Valores ao seu alcance. Então, a gente vai falar para você que está começando agora na Bolsa de Valores, que não é um especialista em finanças. Então, a gente vai tentar aí desmistificar um pouco Bolsa de Valores, renda variável. Então, a gente vai falar de ações que pagam dividendos, de fundos imobiliários, o crescimento, né, que a gente está vendo agora de pessoa física na Bolsa. E agora acho que o momento nunca foi tão propício para quem está começando a investir. Eu estou no mercado aí há 20 anos, taxa de juros já chegou a ser 26% ao ano, então o CDI mandava, e agora com a Selic de 2%, você tem que diversificar, você tem que correr mais risco e tem que começar a ir para a Bolsa de Valores, né? A gente viu um movimento bem positivo, a gente tem 3 milhões de investidores, pessoas físicas, com contas abertas em contas de corretoras na Bolsa, e fundo imobiliário temos 1 milhão. Então, qual que é a sua visão sobre esse crescimento, né? Até perguntando quando que você começou, né, o seu canal, imagino que não tinha tanto investidor assim, e como que você enxerga essa evolução? Não, olha que engraçado, né, Edu? Muito boa essa pergunta, porque o que acontece? Mesmo esses 3 anos que eu tenho de canal, o mundo dos investimentos já mudou, né? Quando a gente começou lá atrás, era muito comum você falar, olha, 1% ao mês de rendimento na renda fixa era tranquilo, era fácil, né? Então, a gente tinha muito conteúdo de falar sobre CDBs, renda fixa, etc. E isso já era um aprendizado para o público, né? Então, o público começou a se acostumar com essas siglas de CDI, CDB, Selic, etc., começando a entender e começou a aplicar muito. Acho que foi um boom do Tesouro Direto, né? O Tesouro Nacional, muitos títulos negociados, porque o investidor pessoa física falou, pô, é fácil, não é tão arriscado assim, né? E as corretoras mesmo começaram a popularizar muito, né, os investimentos. Então a gente tinha ali já um momento de aprendizado, de estudo sobre renda fixa, né? Mas passaram alguns anos, a trajetória da Selic despencou de tal jeito que saiu lá de uns 14% mais ou menos para 2% ao ano que é agora. Então já é um novo aprendizado. Então quem acompanha, por exemplo, o canal há 3 anos, já percebe que há uma mudança do jeito de investir, né? E isso é uma coisa que eu tenho pregado muito
agora, principalmente nesse último mês, aí até uma tese que eu tenho defendido, que a gente não pode mais pensar no mundo entre renda fixa e renda variável, né? Uma carteira de investimentos. Hoje em dia você tem que ter um pouquinho, você tem que pensar em segurança e rentabilidade. Às vezes até a segurança também pode estar na renda variável, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, só que sim, é necessário dar esse passo a mais, né? Então o investidor aqui no Brasil está tendo que se graduar, né? Está tendo que aos poucos aí colocando um pouquinho mais de dinheiro no risco, aprendendo um pouco mais, e o nosso trabalho aqui de educação financeira também parte muito disso, né? Também é muito necessário, porque, né, a gente vê, poxa, 3 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Quantos desses também estão entrando agora, mas com aquela ganância, aquela confiança excessiva e de repente vão perder dinheiro e se traumatizar? A gente não pode deixar isso acontecer, e isso passa pela educação. Dá para investir na Bolsa de Valores e não perder dinheiro? Dá. Dá para ficar rico da noite para o dia? Não dá. Então a gente precisa estar junto nessa parte de ajudar o investidor mesmo, né? Aproveitando, Ricardo, te perguntando, qual foi o seu primeiro investimento em renda variável, né? Se você lembra, contar um pouco, porque acho que teve uma primeira onda, vamos dizer, de investimento, que foi Tesouro Direto, acho que opção a CDB, investir em inflação, em pré, a segunda onda, bolsa, né? Renda variável e ações. Né? E agora talvez uma terceira onda seja investimento no exterior. Então, como foi essa primeira onda, o seu primeiro investimento em renda variável? Legal. Se fosse hoje, com certeza eu diria que eu estaria investindo em fundo imobiliário para começar na renda variável. Só que lá atrás, não lembro exatamente quando foi, mas não era tão difundido assim os fundos imobiliários. Então, fui direto para a Bolsa de Valores e falei, poxa, vou ser sócio dessas ações aqui. Só que aquele pensamento de ganhar dinheiro rápido, né? Não lembro exatamente qual foi a primeira que eu comprei, mas eu lembro de uma história que eu estava comprando muita ação, assim, vendendo, seguindo chat de fórum, de recomendações de curtíssimo prazo e tal. Aí eu lembro, era a época de OGX. Puta, o que que eu comprei e vendi OGX na minha vida, velho? Não tá escrito, assim, tipo, em um mês só, né? Até tomar porrada e ficar traumatizado, né? Mas eu lembro de uma história que, assim, eu tava comprando e vendendo muita coisa, assim, de swing trade, day trade e tal, e tava ganhando bastante. Aí teve um dia que eu comprei Ambev. Comprei Ambev, que eu falei, pô, Ambev é uma empresa boa e tal, não sei o quê. De repente ela começou a cair. Aí eu falei, caramba, velho, que desgraça esse negócio. E aí foi a primeira vez que eu pensei isso, mas peraí, eu não preciso vender agora. Deixa eu segurar mais um pouco essa empresa aqui. Aí, sei lá, passou 3 meses, 6 meses, aí subiu. Aí eu falei, é assim que funciona esse negócio de bolsa de valores. Não é um joguinho de comprar e vender no mesmo dia ou na mesma semana. Eu posso comprar, segurar, ser sócio dessa empresa e vender quando eu achar que é interessante. Acho que essa é uma diferença básica, né? Quando você vai investir na bolsa. O pessoal fala muito em day trade, que compra e vende no mesmo dia. A gente não gosta muito porque você está competindo com um robô, então você começa perdendo, na minha opinião. E aí a visão de investimento de longo prazo, de você ser acionista daquela empresa, eu sempre digo para constituir patrimônio. A minha primeira ação foi a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, tem a usina ali no Rio Pinheiros, eu me lembro bem, foi a primeira ação que eu comprei. E o primeiro livro que eu li, que eu gostei muito, foi O Pai Rico, Pai Pobre, que acho que tinha essa questão de você poupar um pouco do que você ganha, poupando todo mês, e aí para construir esse patrimônio na frente, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, Ricardo. Acho que sobre renda passiva, acho que as pessoas acham que isso é meio lenda, né? Que você compra, vamos dizer, Minerva hoje divulgou um dividendo de 2,6%. Então, você põe R$ 100, você vai ganhar 2,60. Poxa, não compra nem um cafezinho. Mas se você considerar isso 10 anos e for reinvestindo dividendo, no futuro você pode sim ter uma carteira de ações ou fundo imobiliário que vai te gerar uma renda. Então, acho que essa é a dificuldade, talvez, que o brasileiro tem, né? De ter visão de longo prazo e pensar em acumular patrimônio, né? Sabe, Edu, que eu acho que eu fiz um vídeo outro dia no meu canal falando sobre essa questão dos dividendos e reinvestir os dividendos. Eu acho que eu usei a Itaúsa como exemplo, mas pelos cálculos assim, era alguma coisa do tipo, depois de 7 ou 8 anos reinvestindo os dividendos, né, você
teria um retorno sobre o seu investimento, né, digamos assim. Ou seja, depois de 8 anos até o resto da sua vida, tudo viria como lucro, né? Essa seria a ideia da renda passiva, ou seja, constituir um patrimônio e viver da renda dele. Que inclusive você citou o livro do Pai Rico do Pai Pobre, que é muito essa questão de ter os ativos, né? Que esse eu acho que é um grande lance que esse livro traz, né? Dos ativos contra os passivos. A gente está muito acostumado na nossa vida comum de comprar passivos, né? O que seriam os passivos? Aquilo que te retira dinheiro. Então, se eu compro um carro, se eu compro qualquer coisa, eu estou gastando um dinheiro em troca de um bem, né? Agora, quando você compra ativos, você está comprando algo que te gera dinheiro, né? Por exemplo, eu costumo dizer que os dividendos são uma máquina de gerar dinheiro para você. Porque, poxa, você compra uma ação, uma Itaúsa, por exemplo, aí ela vai te pagar, sei lá, 4, 5% ao ano de dividendos. Então, você está comprando algo que vai te trazer dinheiro para o resto da vida, enquanto você não vender e enquanto essa empresa estiver dando lucro, né? Então eu acho que essa aí tem que ser a busca de todo investidor e toda investidora. Buscar criar um patrimônio, encher a sua mão de ativos todos os meses, né? Esse aí é um ponto muito importante também, que é fundamental na vida dos investidores, que é criar esse hábito de fazer isso todos os meses. Tá? Se você começa a colocar na sua cabeça que assim, você gera uma receita, seu salário, desse seu salário você poupa o máximo que você conseguir, de repente vai ser 10%, 20%, 30%, não sei, cada pessoa tem que fazer o seu cálculo, né, seu orçamento, e desse poupar mensal, você investe essa quantia. Se você fizer esses 3 passos todos os meses, sua vitória está garantida. Interessante, Ricardo, que você comentou a diferença entre ativo e passivo. Então, assim, um carro, uma casa na praia, ele tem um valor, ele tem um ativo, mas ele só te gera despesa. Claro que existe um benefício intangível de ser de carro para a praia, com a sua família, com seus amigos, mas ele gera fluxo de caixa negativo. Já os dividendos é fluxo de caixa positivo. Então, é importante você pensar em ativos que te geram renda. Então, defina o seu salário, quantos por cento você vai poupar e pense nisso como uma conta a pagar. O salário caiu ali no dia 5, no dia 10, separa os 500 ou R$ 1.000, manda para a conta da corretora ou da fintech ou do banco onde você investe e aí começa todo mês a investir. Acho que é uma disciplina que aqui acho que faz a maior diferença, né, Ricardo? Não, você sabe que se eu tivesse que dar um conselho só nesse mundo da educação financeira para as pessoas, é esse que você deu agora. Se pagar primeiro, ok? Até porque, o que acontece? Às vezes você tem pouco dinheiro, seu salário é baixo, mas se você começa a criar esse hábito de guardar no dia que você recebe o seu salário, seja R$ 100, R$ 200, R$ 1.000, o quanto você conseguir, coloca isso no seu plano. Aí você reserva no dia que cai na sua conta. É assim que você vai construir patrimônio, porque esse é o primeiro ponto. Você tem que ter dinheiro para investir. Não adianta você ter uma rentabilidade aí absurda na sua carteira de 10% ao mês, se você só tiver R$ 100 investido. Você precisa gerar caixa também. E como que você faz isso? Através do seu trabalho, através das suas receitas. Então você recebe, poupa e investe. Mas tem que ser no dia. No dia que você recebe. Por quê? Para você criar esse hábito. Vou te perguntar, Ricardo, qual que você acha que deveria ser o primeiro investimento para quem está começando a poupar, né? Reserva de emergência, como que você recomendaria aí para quem está começando? Está poupando o seu primeiro R$ 1.000 aí? Essa pergunta é uma que eu adoro responder, porque o que acontece? Eu sou defensor de uma carteira de investimentos diversificada, tá? E eu gosto de falar que é interessante você diversificar desde o começo também, né? Até por uma questão mais educacional de aprender os processos do que pensar em si em rentabilidade. Acho que no começo a rentabilidade nem é o mais importante, né? O mais importante é o hábito e aprender os processos, né? Porque o que acontece? Eu já tive perguntas lá no meu canal falando muito sobre reserva de emergência. E é óbvio que eu sou favorável à reserva de emergência, mas muita gente acaba ficando congelada, pensando assim, putz, eu preciso ter 1 ano do meu salário numa reserva de emergência, ou 6 meses, etc. Eu acho que isso daí é até um pouco temerário, porque às vezes você está com esse impulso, essa vontade de aprender mais sobre investimentos, e aí você fica ali,
paradinho com um Tesouro Selic durante um ano. Só que às vezes para você conseguir salvar, né, poupar esse um ano da sua reserva de emergência, pode ser que você demore 2 ou 3, né? Então você vai ficar 2 ou 3 anos parado só investindo no Tesouro Selic, sem aprender o que é um fundo imobiliário, sem aprender o que é uma ação. Eu não gosto dessa ideia. Então assim, eu acho que, sei lá, a maior parte do seu dinheiro tem que estar sim em ativos muito seguros, mas nesse começo, compra um fundo imobiliário, compra uma ou outra ação, só para você entender como que funciona, porque aí você vai começar a olhar ali, você vai entender o que é uma corretora, o que é um home broker, o que é uma nota de corretagem, e é o que eu estou dizendo. Não tem como aprender só na teoria, tem que ir na prática também. Então, você comprar um fundo imobiliário ou uma ação de dividendo hoje, ou de uma grande empresa, poxa, é uma forma até de você estar pagando por esse aprendizado. Então você compra, vê como que se operacionaliza, coloca isso numa planilha, vai vendo o que acontece. Porque se você faz isso com pouco dinheiro, quando você tiver muito, a chance de você errar é muito pouco. E até uma observação, eu diria que hoje aconteceu esse ano algo atípico, que como a dívida pública brasileira está crescendo muito, o Tesouro Selic teve rendimento negativo no mês de setembro. Então hoje talvez para valores menores, um CDB de banco grande, que tem menos risco de crédito, ou um fundo DI, que tem várias plataformas, né, que chama Selic, então tem BTG, XP, até agora os bancos grandes têm taxa baixa de administração, então eu colocaria hoje a reserva de emergência ou num fundo DI com baixa taxa de administração, ou até mesmo no CDB de banco. É melhor que o Tesouro porque ele é D+1. Então, as reservas de emergência é ali para pagar a sua conta do dia a dia. Aquele mês que faltou, despesa mesmo do cartão, de aluguel, de escola, enfim. Então, acho que é importante ter isso na cabeça. Vamos entrar um pouco agora em diversificação, né? Não sei se você pode falar um pouco como seria a sua carteira, quantos por cento renda fixa, quanto renda variável, se você investe em bolsa americana, se você tem dólar, enfim. Vamos entrar um pouco nas classes de ativo e depois, dentro de cada classe de ativo, a gente tem as estratégias, como, por exemplo, dividendos, né? Bora, vamos lá, né? Então, Edu, o que eu acho, né? Hoje eu estou defendendo muito essa tese de ter uma parte do dinheiro em segurança e outra com foco em rentabilidade. Até um tempo atrás, eu costumava falar assim, eu busco ter na minha carteira 70% em renda fixa e 30% em renda variável, né? Mas hoje eu já começo a usar outro termo, né? Outra terminologia, que é pensar em segurança. O que eu quero dizer? Nessa parte que antigamente eu colocava só em renda fixa, hoje para mim os dividendos já fazem parte dessa fatia que eu denomino de segurança, né? Então, como eu dividiria a minha carteira como um todo? Uma parte eu penso em dividendos, uma parte em ativos que me protejam da inflação, uma outra parte focando em crescimento, né? E aí estariam as ações. Tem uma parte em proteção, sim, então tenho bolsa americana, tenho dólar, tenho ouro, eu gosto desse tipo de proteção. Então eu acho que esse daí seria o desenho maior, e óbvio que tem algumas coisas de benefícios fiscais também, que às vezes a gente esquece um pouco de falar, mas para algumas pessoas fazem sentido, né? Então, quem trabalha numa empresa que oferece aquela previdência privada incentivada, né, que por exemplo é o caso da minha esposa, é interessante, né? E também para quem faz a declaração completa do imposto de renda, também é interessante essa questão da previdência privada. Então, às vezes, nem pensando tanto na rentabilidade, mas também pensando nos benefícios fiscais, fazem parte. Então, eu tento dividir minha carteira mais ou menos assim, né? Então, eu diria que hoje eu devo estar mais ou menos com uns 15% em ações, uns 15% em fundos imobiliários, a parte de proteção ali deve estar em torno de 5% a 6%. Tenho bastante coisa de inflação, né, com pensamento mais de longo prazo mesmo, e uma fatia que eu diria aí talvez uns 20% do meu patrimônio aí deve estar em ativos mais líquidos aí de reserva. Então a inflação então deve ter ali uns 35% mais ou menos? Tem bastante coisa. E sabe que uma coisa que é até legal a gente conversar, Edu, sobre essa questão de inflação, tem muito o Tesouro IPCA, ele tem essa característica de proteger a inflação, né, que é um título que eu gosto bastante,
Mas ultimamente eu tenho visto que até os fundos imobiliários têm um pouquinho de correção de inflação ali, né? Até pelos contratos de aluguéis que esses fundos têm, né? E aí a gente viu, a gente está muito acostumado com o IPCA, né? Que é o índice, digamos assim, da pessoa comum, né? Quando a gente olha o IGPM, que é aquele de reajuste de aluguéis, o IGPM disparou, assim, bateu a casa de 12, 13% no ano. E tem alguns fundos imobiliários que estão surfando bons momentos aí por causa desse reajuste, né? Então, um fundo imobiliário ele pode até em algum momento ser uma certa proteção de inflação, né? A gente já vai entrar mais para frente aqui no podcast sobre fundo imobiliário, né? Porque eu costumo dizer que a gente faz a estratégia de cima para baixo. Ou um exemplo que eu gosto de dar que é bolsos, né? Então, quando você vai poupar, é como se estivesse de paletó ali, com vários bolsos. Então, você tem que separar o bolso da reserva de emergência, o bolso de trading, as apostinhas mais arriscadas de curto prazo, um bolso de aposentadoria, como o Ricardo falou, crescimento, e sempre tentar proteger o seu patrimônio, né? Então, a gente aqui na Levante até tem uma classificação, os nomes não são os melhores, né? Mas você tem um conservador, talvez 10% do patrimônio em ações, barra renda variável, você tem um meio termo, um moderado, alguma coisa como 20%, 25%, e aí você tem o mais agressivo de 35%, 40% em ações. Tudo a gente considera aqui risco e retorno. Então, quanto mais curto prazo, menos risco. E aí você tem que ir esticando o prazo e aumentando o risco, né? Então, a reserva de emergência é para usar amanhã, tem que ter liquidez imediata e baixo risco, e de repente o investimento em ações de alto crescimento ou mais small cap tem que ter um prazo maior. Já dividendos, dentro da caixa de ações, vamos chamar assim, eu diria que tem um pouco menos de risco. Você compara aí uma Itaúsa com Magalu ou com Via Varejo, então a Itaúsa tem menos risco, ou uma empresa do setor elétrico, né? Então é importante esse papo, né, sobre diversificação. O que é uma diversificação dentro das ações que eu tenho mesmo na minha carteira? Eu gosto de dividir em 3 categorias, que seriam as small caps, as blue chips e os dividendos, né? Se a gente for pensar também no futebol, é como se a gente pensasse, pô, uma ação small cap é aquela joia da base, aquele jogador sub-20 que pode estourar e ser vendido lá para a Europa e valorizar, né? Uma blue chip já é aquele jogador consagrado que, poxa, você já sabe o que ele rende, né? E enquanto os dividendos é aquele jogador mais regular. Ele não ganha jogo, mas também não entrega, né? Então é aquele jogador que você pode contar todos os jogos que você sabe que ele vai desempenhar, né? Então dentro da própria carteira de ações, você tem que fazer uma diversificação também. Não vai ter todo o seu dinheiro de ações só naquelas promessas, naquelas grandes oportunidades, porque pode dar certo como pode não dar também, né?